paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar por um minuto, já estaremos falando aqui da palavra. Agradeço ao pastor, pelo convite. É sempre uma honra, estar aqui neste lugar, mas também é uma responsabilidade muito grande, de entregarmos a palavra do Senhor, de falarmos. Mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus que ministra no nosso coração. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, Se não fosse a certeza, como diz Moisés, se o Senhor não for, eu não vou, Eu sempre falo assim, se o Senhor não se fizer presente, eu não vou. E até tem um testemunho, mas uma outra vez eu vou compartilhar a respeito disso, quando o Senhor realmente se revelou, que Ele está neste lugar. Eu tenho certeza que Ele está neste lugar, E é Ele que conhece cada coração, E quando o pastor fala, do que eu exerço também, além de ser pastora, eu lembro que quando eu me formei, não faz muito tempo, foi por um chamado de Deus mesmo nessa área. É muito interessante isso, já de uma certa idade, não vou dizer a minha idade, eu disse, Senhor, como assim, Como assim irei para uma sala de aula? E o Senhor tinha um propósito, Foi bem na pandemia. E após isso, Deus me usou muito nessa área. E o pastor Jorge até comentou comigo, e aí, agora? É pastora ou psicóloga? Eu falei, primeiro eu sou pastora, depois eu sou psicóloga. Porque o chamado que o Senhor me deu para pregar a palavra vai em primeiro lugar. E eu quero dizer que além da medicina, é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as ciências, sobre todas as profissões. Ele é o médico dos médicos. E é Ele que vai operar aqui nesta noite. Amém, amados? Então, eu quero que você aplauda Ele. A honra, a glória, o louvor seja dada ao Senhor Jesus nesta noite, Pai. Porque é o Senhor que faz milagres. E é o Senhor que faz maravilhas. Amém? Então, esse versículo aqui que o pastor, colocou ali, de Ezequiel, fala de um transplante, algo que aconteceu, e eu vejo que isso acontece quando nós aceitamos Jesus. O Senhor vem e muda nosso coração, muda a nossa vida, muda o nosso estilo de pensar, e realmente faz um transplante, Ele tira aquele coração de pedra, aquele coração endurecido. Eu creio que era assim antes de você conhecer Jesus. E quando você vem para Jesus, ainda com algumas coisas, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando de uma tal forma que vai transformando todo o nosso ser. Não somente o nosso coração, mas a nossa aparência, o nosso físico, muitas vezes as vestes, falo para as mulheres, muitas vezes as vestes já são mudadas mesmo, o guarda-roupa é mudado. Eu lembro que o meu foi totalmente mudado, tive que arrumar aí o meu guarda-roupa, e isso acontece, com o nosso coração, com o nosso físico, mas também, amados, o Senhor quer alcançar a nossa alma. A nossa alma é a sede das nossas emoções, a sede da nossa vontade, e isso não acontece do dia para a noite, não acontece quando aceitamos Jesus, isso não acontece quando nós nos batizamos, Essa mudança, ela é gradual, ela vai acontecendo. E aquele versículo que fala assim, eis que tudo se fez novo, Muitas vezes a gente entende que não precisamos olhar e consertar algumas coisas que ficaram no passado, algo que machucou, muitas coisas que nós vivemos, e a gente vai levando a vida assim aqui na igreja como cristão, e sofrendo angústias, muitas angústias, muita dor. E aí me veio o tema alma cansada e alma que precisa de cura, Então a alma cansada, existe alma cansada, amados? Vocês concordam que existe? Existe. Assim como o corpo,
né, tem a alma. Até tem um Valdemar, sabe, né, aquele corinho que fala da alma cansada, né? A alma cansada, não sei cantar, não vou cantar, tá? Mas é a alma cansada, né? E a alma cansa, verdadeiramente a alma cansa, pesa, né? E isso, nós vamos aí nos arrastando com isso, muitas vezes anos dentro da igreja, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, lemos tudo, sabemos os versículos, mas vivemos com peso, vivemos ali, e eu fico muito triste quando eu sei que muitas pessoas partem dessa terra, até mesmo com a sua alma cansada, abatida, triste, magoada, e vai embora. Claro, Jesus salva, né? Jesus liberta, nós cremos nisso, mas será que era esse o plano de Deus para nós? Vivermos tristes, abatidos, cansados, amargurados? Não, amados, não é esse. Mas Deus quer assim, Deus quis assim, né? A gente joga lá que Deus quis assim, aquele fardo. Tem alguns que falam aquele karma, né? Aquela coisa que tem que levar mesmo pro resto da vida. Mas vamos nos libertar, e hoje é tempo de libertação, de cura, correntes que vão ser quebradas da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente diga: não aceito isso. Mas isso é da sua família, já faz parte, vem de geração, e a gente vai se conformando com aquele estilo, com aquele padrão de vida que vem se repetindo dia a dia, né? Mas lá era assim, meu pai já vivia assim, meu avô, né? E aí nós ficamos passivos a essas situações, mas a alma amargurada, pesada, cansada, né? Eu esses tempos soube da minha mãe uma história, um pouco da história. Eu gosto muito, né? Porque a gente vai conversando com as pessoas de mais idade, né? Eu tenho a minha mãezinha ainda, ela tem 85 anos, e de vez em quando eu consigo saber alguma coisa das nossas raízes, histórias, né? E isso é bom, porque a gente vai vendo como é que foi o movimento lá atrás, como que aconteceu, o porquê das histórias. E eu tinha muito assim, nossa, como que a senhora veio parar aqui no Paraná? Eles são de Santa Catarina, né? Alemãos, italianos, meu avô, minha avó, e vieram para cá, para o Paraná, e ela me contou uma história, né, de que meu avô, naquele tempo, ele tinha uma fazenda, e era bem grande, uma fazenda onde tinha plantações de café, de algodão e de muita coisa lá. E aí meu avô ficou doente, e eles tinham 14 filhos. E conheço, né? Imagina, quem tem 1, 2 já está com o cabelo em pé. Eu digo assim, gente, como que era isso, né? 14 filhos, e esses filhos cresceram, e como ele teve 10 mulheres e 4 homens, os homens tiraram o time, ficou as mulheres, e as mulheres foram casando, foram saindo da sua casa, e ele ficou sozinho naquela fazenda. Como cuidar daquilo, né? E ele foi ficando triste, amados, foi ficando amargurado, foi ficando mesmo abatido, cansado, literalmente cansado. E ele chegou para minha avó e disse: vou vender essa fazenda, já estou vendendo, aliás, né? Já estou vendendo. Ele só comunicou. E a minha mãe disse, minha mãe é a mais nova, e ela disse que ela olhou, né, para a minha avó naquele dia, e o dia de se mudarem, de saírem ali da fazenda e vir para o Paraná. Ela estava bem naquela porteira lá, chorando, a minha avó, e olhando para tudo aquilo que estava deixando ali, né? Deixando aquela fazenda, porque ele não poderia, meu avô não poderia cuidar de tudo aquilo sozinho, e eles tiveram que largar tudo. E aí minha mãe contou assim, que a minha avó chorou desesperadamente, mas como uma mulher submissa e obediente, vieram para o Paraná.
e deixaram para trás tudo aquilo, né, que poderia hoje ser um grande patrimônio. E aí eles foram viver a outra vida aqui, né, enfim. Mas o que eu quero destacar é a angústia da alma, né, a tristeza, sabe, de construir tanto tempo algo juntos ali e ter que abandonar, sair, né, por conta de enfermidade, por conta mesmo de não dar conta de cultivar ali, foi muito triste. E a minha mãe, ela esboçou isso também com tristeza. E eu comecei a dizer, Jesus, né, como que é isso? Essa tristeza, a história da família, e muitas coisas aconteceram, que foi ali brotando realmente um vazio em cada filho. Cada um teve uma história, uns foram bem sucedidos, outros não, né? Minha mãe ficou com a minha avó morando até o finalzinho da vida dela. Minha avó faleceu com 88 anos. Tive o privilégio de morar com a minha avó, de aprender muito com a minha avó, de ouvir muitas histórias, né? E isso faz parte da nossa vida. Hoje eu vejo a vida tão corrida, amados, ninguém senta mais para conversar, ninguém mais presta atenção nas pessoas mais idosas, ninguém quer ouvir as histórias, ninguém quer entender as histórias. E isso, amados, nós vivemos num vazio muito grande. E isso causa falta de identidade. Quem nós somos? De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? São 3 perguntas que têm que ser respondidas por nós. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? E para onde nós iremos? Que essas 3 perguntas você possa responder com clareza, para que você entenda o propósito, qual Deus te chamou aqui para este mundo, né? Com propósito. Você nasceu para ser vencedor. Eu nasci para ser vencedora. E se nós começarmos a olhar com mais carinho e não apontar dedo, e não guardar amargura, raiva muitas vezes, porque o avô não fez isso, mas a minha avó, mas isso que aconteceu com meu pai, ele me abandonou, me deixou lá. Amados, vamos entender a história, o motivo pelo qual houve isso, pelo qual houve o abandono, pelo qual a pessoa agiu dessa maneira conosco. Precisamos pedir ao Espírito Santo nesta noite que nos leve a esses lugares escuros, esses compartimentos da nossa alma que com certeza guarda muita coisa aí dentro. E eu quero dizer para você que Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Ele entra para trazer luz. Quando ele veio, ele diz assim: eu estou batendo a porta, se você abrir eu vou entrar, mas eu não quero ficar só na sala, eu quero ir nesses lugares aí, eu quero ir no quarto, na varanda, na cozinha, eu quero conhecer a casa inteira. Eu quero que você abra realmente o teu coração e deixa eu operar. Não, Senhor, este lugar eu não quero que o Senhor entre. Pois é este lugar que Jesus deseja transformar nessa noite. E eu quero dizer assim, que você vai voltar ao passado, e as pessoas dizem assim: no passado não se muda nada. Concordo, não vai mudar nada. Você não vai poder ir lá no passado e fazer coisas que você não fez. Você não vai lá no passado e mudar a história hoje, né? Regredir para lá e você poder viver de novo aquilo que você fez errado. Não foi assim? Quantas coisas, amados, eu errei muito. Conheci Jesus já de casada, quando os meus filhos eram pequenos, né? Hoje eu já tenho os meus filhos casados, já tenho 5 netos, está chegando mais uns 5 netos. Glória a Deus, né? Mas eu não conheci Jesus antes, e eu preciso, né, saber que eu preciso estar totalmente ligada do Senhor Jesus, ele precisa entrar totalmente na minha vida e mudar algumas coisas, mas eu não posso mudar o que eu já fiz. De errado eu não posso, mas eu quero dizer algo para você muito, muito assim, profético, que eu vou dizer para você, se segurar hoje na mão de Jesus e dizer: Senhor, eu vou com o Senhor nesses lugares, lá naquele ponto de dor,
lá onde houve a ferida. Você não vai sozinho lá neste lugar, não tenha medo. Ora, Malachai, oh Espírito Santo, como o Senhor é bom. Amados, eu tinha muito pavor de pensar no meu passado, nas coisas que eu fiz, pecado, a rejeição que eu sofri, o abandono que eu sentia, mas era eu que sentia. Minha família não me abandonou, minha família não me rejeitou, mas eu me rejeitei por conta de coisas, palavras na minha infância, na escola. Isso foi me deixando cada vez mais sem ação, e isso me levou a aprisionar a minha alma num lugar de cativeiro, porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando eu entendi que não eram as pessoas que estavam me aprisionando, mas era o meu interior que estava ali se fechando para a vida, se fechando para as coisas, eu comecei, amados, a me libertar disso. As correntes foram caindo e eu fui tendo a oportunidade de dizer: não, eu posso todas as coisas porque Jesus me fortalece. Aleluia! E você pode todas as coisas. Você pode ir lá naquele passado, olhar para aquele ponto de dor, aquele problema, aquela situação que deixou você triste, abatido, cansada. Você pode ir lá naquele lugar com Jesus e encarar esse problema e dizer assim: você não tem mais poder sobre a minha mente, não tem mais poder sobre a minha vida. E nós vamos ver aqui, porque eu nem li a palavra ainda, não se preocupe, eu vou terminar no horário, viu, pastor? O texto que eu quero ler, você pode ser sentado mesmo, tá? Nós vamos conduzir isso, amados, para um lugar de cura, de libertação. Nós vamos hoje ver que nós podemos sair desses lugares de aprisionamento, onde nós mesmos nos colocamos. Sabe por quê? Quando você conheceu Jesus, já vou ler. Quando Jesus veio cumprir o propósito aqui na face da terra, ele veio com toda a vontade, com toda a garra, dizendo assim: eu vou lá tirar o perdido da lama, eu vou tirar aquele que está viciado, eu vou tirar o bandido dali daquela prisão, não prisão de grade física, mas sabe, da alma mesmo. Vou tirar essa pessoa e dizer que ela pode sair disso, que ela pode se libertar. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para fazer isso. E Ele já fez, amados. A notícia boa nova é: Jesus já fez e venceu na cruz do Calvário. Aleluia! Não somos mais presos, não somos mais perdidos, não estamos mais condenados, não estamos mais enfermos, porque Jesus já nos libertou de tudo isso naquela cruz. Ele nos resgatou. Tem até um pregador que fala assim, que o diabo, né, que é o nosso inimigo, ele está foragido só. Foragido, sabe aqueles que colocam lá assim, procuras, e daí está foragido? É o diabo foragido, mas ele logo já vai ser lançado lá no lago de fogo, onde é o lugar dele, e vai parar de estar perturbando a humanidade, porque o plano que Deus tem para ele é lá no lago de fogo. Então nós não estamos aqui lutando, achando que ainda podemos perder. Essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Amém. Jesus Cristo já nos deu vitória. O que nós temos que mudar? A nossa mente. Como aquele povo que estava no Egito, saiu de lá e ainda ficou com a velha mente andando no Egito, querendo voltar a comer carne. Gente, olha como é que é a nossa mente. Aí vem uma tribulação, a gente para. Nossa, Jesus não fez. Eu não estou conseguindo isso. Eu não estou conseguindo. Eu não vou fazer. Eu desisto. Eu não posso. É isso que vem. Aí nós estamos querendo comer a carne do Egito, lá no passado. Querendo voltar lá para a olaria carregar tijolo.
Aí Deus olha assim, diz assim: filho, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e diz que você pode, que você já fez, que você consegue, porque assim você vai ver os caminhos se abrirem, como o mar abriu naquele dia onde aquele povo passou, porque pisou. Mas primeiro o Senhor disse: marche, vá, haja, tem que ter ação. Nós temos que sair deste lugar. E hoje o Espírito Santo diz para você: sair deste lugar que você está. Você não vai voltar para o Egito. Você vai marchar, você vai para frente, você vai prosperar, você vai vencer, você vai ser curado, você vai conseguir. Aleluia! São essas palavras que tem na Bíblia. Salmos 147, 3. Temos o versículo da campanha e temos esse versículo que o Senhor colocou no meu coração. Salmo 147, 3. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Este é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que faz milagres, aquele que é hoje, ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Você crê assim? Amém? Ele é o mesmo e Ele está aqui. E Ele está operando, e Ele está fazendo uma cirurgia espiritual em você agora, no seu coração, na sua mente, alcançando o ponto mais escuro, mais profundo da sua alma agora, com esta palavra que liberta, e esta palavra que cura. Amém? Amém. Amados, lembra assim de um copo rachado, né? Às vezes você olha o copo, ele está uma rachadurinha por dentro. Aí você pega esse copo e você coloca água e você não percebe, mas aos poucos aquela água vai saindo, ela vai vazando, ela vai saindo daquele copo. É assim uma alma que está enferma, é assim uma alma que está rachada, onde vai vazando a alegria, aonde muitas vezes ali vai vazando a força, a vontade de viver, vai saindo o entusiasmo, aos pouquinhos aquela água vai saindo. É assim que acontece. Então não é de um dia para a noite que a pessoa pensa em tirar sua vida, que não tem mais o que fazer nessa terra, a minha vida não tem mais sentido. Isso aí, amados, foi se construindo, e é preciso desconstruir isso em nome de Jesus, para que você entenda que nós somos amados pelo Senhor. O Senhor nos amou primeiro, não foi eu que escolhi Jesus. Olha que coisa maravilhosa, Ele nos escolheu, Ele me chamou, Ele te chamou, aleluia. Diga para o teu irmão assim: Ele te chamou e Ele te escolheu, aleluia, glória a Deus. Quantos amados vivem assim? Quantas pessoas vivem assim, sorrindo, né? E você olha assim: olha, está tudo bem lá, olha só que maravilha, né? E quando você vai conversar com essa pessoa, você começa a ver esses vazamentos, essas coisas que são faladas muitas vezes, ou mesmo, né? As pessoas que escondem as dores no coração, na sua alma, e ela vai falando, você vai percebendo que aquela alma está amargurada, que aquela alma está triste, que aquela alma está cansada, na sua maneira de falar, na sua maneira de se portar, né? Você não vê mais o brilho nos olhos, você não vê mais o brilho de Jesus. Amados, o Senhor colocou um brilho lindo em nós todos. Nós temos o brilho, nós temos o perfume de Cristo. Oh, aleluia! Se você pudesse abrir teus olhos espirituais, teu olfato, para sentir o cheiro do perfume de Cristo aqui, amados. É lindo de ver. É lindo, o Senhor já derramou esse frasco sobre nós. E por que nós destilamos muitas vezes venenos? Muitas vezes nós falamos coisas, porque a alma está tão amargurada que nós descemos a lenha no outro, falamos mal,
E às vezes não é nem motivo de falar, é que a nossa alma está amargurada, nosso coração está triste e nós precisamos, né, curar. Mas o que são feridas na alma? Feridas emocionais deixadas por palavra, rejeições e abandono. Isso tudo causa essa tristeza, causa esse peso, mágoas de quem nós deveríamos amar, proteger. Muitas vezes nós estamos amargurados com o filho, com o esposo, sabe? Às vezes a mágoa vem, a tristeza vem, e muitas vezes, eu digo isso para vocês, não tem nada a ver ali com aquela queixa que a pessoa vem a princípio, mas tem a ver com todo o sistema familiar que está trazendo ali para dentro da sua casa. Às vezes pega uma pessoa só, né? A gente fala assim, tem uns ditados que dizem, eu pego a pessoa para Cristo, né? Aquela pessoa fica ali, sabe? Enquanto isso o inimigo só está ali, sabe? Dizendo isso mesmo, vai em cima daquele lá e fala um monte, como diz minha mãe, descasca nele lá, fala. Enquanto isso, o inimigo está lá, fazendo outras coisas, tirando o teu propósito, tirando o teu viver, tirando o brilho, sabe, da sua vida. Você está só ali naquele foco de falar aquilo ali para o filho, às vezes para o irmão, e você está ali falando também, amargurada, dizendo, e você perde o restante do dia. Quantas horas nós temos no dia? 24 horas. Tem gente que fica 24 horas falando e vai dormir, acho que até sonha falando, levanta e falando, né? Sonâmbulo na casa falando. Sabe por quê? Olha quanta coisa que tem no coração. A pessoa não descansa. Aí vai lá no médico tomar um remédio, que é o pensamento acelerado. Ah, mas o pensamento acelerado. Sim! Da onde vem isso, gente? Se não é de tanta tribulação, acalma o teu coração. Aquieta a tua alma, ouça a voz do Espírito. Ora, santo, santo, santo. Amados, pessoas com feridas, culpa lá do passado, trauma da infância, decepções com pessoas, até mesmo na igreja, paz, irmão, e aquela mágoa. Olha, gente, como vai dar paz? Pensa nisso. Será que nós estamos passando essa paz de Cristo? É sério, né? Isso é para a gente pensar. Eu também estou refletindo aqui com vocês. Como nós temos que viver? Será mesmo? Quando vira, né, não é mais paz. Já nem vou dizer o que pensa. Então, nós realmente temos que pensar. Como que está? O que eu estou apresentando para o meu irmão? O que eu estou falando para ele? Presta atenção, às vezes é no automático. Às vezes é no automático. E quando você fala no automático, você nem se liga nas coisas. Você simplesmente faz. E olha, mas eu vou contar algo aqui, uma ilustração, que eu fiquei assim, gente, como a gente se desliga. A gente vive no automático mesmo. Eu nunca tinha passado por isso. E eu conversando com meu marido de manhã, e vai e conversa, mas não era briga, né, irmãos? Não era nada, né? A gente conversa muito no café, e a gente aproveita para falar, conversar, e conversa vai, conversa vem. Eu fui lá para o fogão, e peguei ali a chaleira elétrica, mas e coloquei no fogo. Eu fiquei assim, sabe como? Quando ele estava lá para mim, chegou e falou assim, o que é isso? Eu disse, o quê? Eu olhei pro fogo, a chaleira lá, elétrica no fogo. Em vez de eu ligar lá na tomada, liguei o botão do fogão e coloquei a chaleira elétrica no fogo. Olha a mente, né? A mente assim, ó, liga ali, coloca lá, sabe? Aí esses dias meu filho mandou um videozinho de uma outra pessoa que fez. Falei, meu Deus, não foi só eu. Cabeça da chaleirinha assim, ó, a mulher dizendo assim, ó, olha o que eu fiz, eu não acredito. Eu pensei assim, eu acredito, porque eu fiz. Mas isso me fez refletir. Eu falei, gente, que automático doido é esse? Isso acontece no trânsito, né?
Você passou nas ruas, tua mente estava lá. Quando é coisa boa, louvando a Deus, quando eu ia para a faculdade daqui até lá no Barigui, eu ia ouvindo louvores, eu ia ouvindo as mensagens, porque é uma viagem, gente. E eu pensei, gente, 5 anos indo para lá. Mas o Senhor fez grandes coisas esses 5 anos. Foi maravilhoso. Você não viu o tempo passar. Realmente parecia que eu estava no automático de Deus. Eu ia, quando chegava lá, não via trânsito nenhum. Passava lá no Parque Barigui, glorificava Deus por aquelas paisagens maravilhosas. E ia, voltava e não via. Maravilhoso. Agora, gente, tem pessoas que se perdem na vida. Não vê os filhos crescerem. Ai, pastora, como assim? Os filhos cresceram, os filhos já estão adultos, os filhos já não aproveitaram, porque ficaram ali com a sua mágoa, com aquele peso, com aquela coisa mal resolvida da sua vida. Gente, vamos fechar ciclos, porque outros novos vão se abrir, Deus vai te abençoar. Não vamos ficar numa coisa batendo lá no martelo, passado, coisa que já passou. Deus te deu fôlego de vida, te deu saúde, você está aqui nesta noite, glória a Deus, ouvindo essa palavra que cura e que liberta, amém, amados? E temos que nos pedir cura. Outra ilustração que eu lembrei é aquela assim que quando de repente, se você está pegando lá numa roseira, em algo assim, picou o dedo lá e foi embora, sentiu aquela dorzinha, mas aquilo lá continuou e até infeccionou o dedo. O que tinha ali dentro? Um espinho que não foi tirado, mas que no momento se achou que só picou, mas ele estava lá dentro e isso infeccionou. Isso é uma ilustração da alma. Alguém nos feriu, alguém fez alguma coisa, eu guardei alguma coisa no meu coração e acho que está tudo resolvido. Aí eu vou passando o tempo e aquilo está lá. E isso vira doenças, câncer, nos ossos, doenças dos ossos. Isso é provado pela medicina. A palavra de Deus diz que adoece. Alma cansada, abatida, adoece. Amados, as consequências das feridas, né? São pessoas que têm dificuldade de amar, dificuldades de confiar em outra pessoa. A pessoa amargurada, a pessoa abatida, a pessoa que tem traumas, poderia falar de muitos traumas aqui, mas ela não consegue confiar, ela não consegue. Então vamos pensar se isso acontece conosco, se eu tenho facilidade ou não de perdoar, sempre vive na defensiva, sempre tem uma palavra pronta. Sabe aquela pessoa que você vai falar, parece que ela está ali, te taca uma assim, e você diz, meu Deus, por que essa pessoa está me falando isso? Ela está na defensiva sempre, controladoras, pessoas que controlam, elas querem o domínio de controlar todas as coisas, explosivas, pessoas explosivas, tudo que você vai falar explode, ou senão aquela pessoa apática, sem reação, sem vida, tanto faz, a água correr para cima ou para baixo, né, como dizem, tanto faz. Eu não sei, pessoa que fala assim, você que sabe, como assim? Cadê a sua identidade? Cadê o teu gosto, né? Algumas se envolvem com vícios, outras se escondem atrás da religião. Porque, nossa, não, eu sou aquele, né, que está lá, pregando, falando, mas lá dentro está com a sua alma rachada e precisa de cura, Às vezes por fora a gente vê como uma casa, né? Por fora pode estar linda, mas se você entrar na casa e você começar a ver as rachaduras, você vai dizer, essa casa aqui está um pouco comprometida aqui, vamos ter que fechar essas rachaduras, não é assim? A casa, e é assim que nós temos que fazer na nossa alma, na nossa vida. Amados, a boa notícia é que Jesus entende suas dores. Jesus entende as suas dores.
Em Isaías 53, 3, ele diz: Jesus foi rejeitado, humilhado e passou tudo por nós naquela cruz do Calvário, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia, porque ele não morreu só pelos nossos pecados, ele também levou as nossas dores. As nossas dores. Aleluia, porque ele sabe. Um médico, por exemplo, quando ele é paciente, ele vai saber as dores depois, quando vir um paciente para ele, vai falar. Muitas vezes eu entendo os meus pacientes, em muitas situações que eu passei, isso toca a minha alma, eu choro junto, eu sinto a dor, mas eu quero dizer que a ferida que estava aqui, ela já está cicatrizada. Ela não sumiu. É uma marca de algo que aconteceu na minha vida. Isso vai ficar. Só que ela não vai doer mais, porque o médico dos médicos já te curou. Amém? Ele já te curou. Então Jesus, ele não é apenas o médico da alma. Ele sentiu na pele. Ele sentiu as dores, ele sentiu a zombaria, ele sentiu a humilhação, ele foi rejeitado na sua própria casa. Tudo Jesus já passou, toda essa trajetória aqui nossa terrena, Jesus já passou. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque se eu venci, vós também vencereis. Glória a Deus. Vós vencereis. Aleluia, glória a Deus. Davi no Salmos 42, 5, ele fala: por que está batida a minha alma? Não fala? Por que está batida dentro de mim? Ele fala assim: confia, espera em Deus. Amém. Olha que lindo. Davi, temos muitos exemplos. Temos o exemplo de Elias, né? Elias lá em 1 Crônicas, ele fala ali, ele pede, né, até para morrer sentado lá embaixo do símbolo, né, daquela árvore, pede a morte dele. Olha que alma cansada, e Deus restaurou a alma dele. Aí nós vemos também Jó, né? Jó, ele diz assim: mas por que eu não morri lá no ventre da minha mãe? Quantas pessoas dizem isso? Você já ouviu alguém falar assim? Por que eu nasci? Por que eu não morri já quando eu nasci? Jó falou: por que eu não, quando eu saí do ventre, por que eu não expirei e já não morri? Olha o tamanho da angústia. Você vê como nós passamos isso. Nós vivemos isso. Isso não é novidade para aquele que está vivo, né? Nós vivemos isso. E Jó também, Jeremias, a mesma coisa. Ele pediu a sua morte ali ao Senhor, de tanta coisa que havia. E Jesus também se entristeceu lá no Gólgota, ali no Getsemane. Ele também se entristeceu, ele também se angustiou, e ele conhece a tua angústia, a tua dor e aquilo que você está passando hoje. Então, amados, nós precisamos reconhecer a nossa dor. Primeiro, não negue, não esconda. Deus trabalha com a verdade. Nós não podemos esconder. Podemos esconder das pessoas, mas de Deus, para onde nós iremos? Onde nós vamos esconder? Mas hoje é dia de libertação, amém? Hoje é dia de você se libertar dessa dor. Traga suas feridas para Jesus. Traga para Ele. Ele não rejeita os quebrantados de coração. Libere perdão. Perdoar é arrancar esse veneno da alma. Perdoar é tirar esse espinho que está doendo aí. Perdoar é curar. Perdoar é lidar com essas rachaduras que está aí no vaso que é você, né? Então aceite o processo de restauração, de cura. E é uma promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia.
E o Senhor quer restaurar o vaso hoje. Deus é o oleiro. Ele vai cuidar dessas rachaduras. Ele vai cuidar daquilo que está. Ele vai cuidar. E Ele não joga fora. Ele refaz. Ele faz de novo. Ele faz de novo. Quando nós descemos na olaria do Senhor, Ele faz de novo. O homem nos rejeita. O homem joga fora. O homem diz: você não tem mais utilidade, mas o Senhor nos resgata e faz de novo, e Ele faz todas as coisas novas. Apocalipse 21:5: eis que faço nova todas as coisas. Deus não apenas cura, mas Ele transforma. Você crê nisso? Ele pode usar a sua história como testemunho para curar outras pessoas. Não se entristeça, você vai ser um testemunho vivo para muitas pessoas, com a sua história, com aquilo que você viveu, né? E eu até peguei uma ilustração aqui, é uma arte japonesa, né? Que elas restauram vasos quebrados, sabe como? Com ouro. Aqueles vasos que se quebraram, é colocado naquelas rachaduras ouro. Olha o valor que se torna esse vaso rachado. Nós somos o vaso rachado que Jesus restaurou. Amém. E Ele faz muito melhor do que éramos antes. Muito melhor. Então, amados, hoje é dia de cura. Você quer ser restaurada? Você quer ser restaurado? Amém? Então é isso. Agora nós vamos nos livrar dessa bagagem. Nós vamos nos livrar. Vamos orar neste momento, vamos tirar tudo aquilo que está pesado. Jesus quer tirar o peso da sua alma. Jesus quer te libertar nesta noite. Você não está sozinho, como nós falamos aqui. E eu quero citar uma última passagem que está em Ezequiel, lá no capítulo 37, que fala do vale de ossos secos. Oh, se você está se sentindo sem vida hoje, cansada, tanto problema, tantas situações, o Senhor vai soprar vida na sua alma hoje. Vida, para que você se levante uma nova criatura. Então você vai ficar de pé, e eu vou fazer um convite especial para você, né? E eu quero que você fique bem à vontade. Nós precisamos orar.